Pessoal, glória a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede. Estou aqui muito feliz porque nós estamos terminando um mês de lives somente para mulheres, né? Outubro Rosa, e eu decidi fazer aqui lives especialmente para as mulheres. Então eu fiz a mulher e o seu eu interior, a mulher e o seu casamento, fiz também a mulher e finanças, né? E as suas finanças. E hoje eu vou fazer a mulher e sua sexualidade. Por que não falar em sexualidade, né? E nós temos aí a Bíblia, que ela tem resposta, ela tem uma mensagem para todas as áreas da nossa vida. E eu fico muito à vontade de falar sobre esses temas. Eu ensino mulheres há muito tempo mesmo. Inclusive, essa live que eu estou fazendo aqui, vou fazer aqui hoje, eu já ministrei esse ensinamento, que aliás eu nem sei se eu vou conseguir falar tudo que eu tenho para falar, porque o assunto é vasto, né? Na primeira igreja onde meu esposo pastoreou. Eu fiz ali um curso chamado Somente para Mulheres, e só ia mulheres, e a gente falava sobre todos os temas que as mulheres tinham dúvidas. Gente, foi um tempo assim de excelência, foi muito bom. Eu tô falando isso para você entender que eu não caí de paraquedas aqui na rede social fazendo o que eu faço já há 3 anos, tá, gente? Eu faço isso há muito tempo. O Senhor me chamou para esse ministério, o Ministério da Palavra, que eu faço com toda alegria, toda a excelência do meu coração, melhor para o Senhor. Então, assim, estou muito feliz que eu vou conseguir fechar esse mês de Outubro Rosa com mensagens específicas para as mulheres. Se você ainda não assistiu todas as mensagens, gente, elas estão gravadas aqui na minha página. Se você tiver paciência para procurar os vídeos, porque eu tenho muita coisa aí, tá? Inclusive as pessoas falam isso também. Alessandra, você posta muita coisa, mas são coisas positivas, coisas que eu considero importantes. Então tem muito conteúdo aí para vocês. Aliás, né, tem muito, além da conta, porque 3 anos fazendo lives e as lives ficam gravadas. Você percebe que teve uma evolução, né? As lives às vezes não tem uma qualidade tão boa em relação à imagem, mas o conteúdo eu posso te garantir que é um bom conteúdo, um conteúdo bíblico, tá? Para a sua vida espiritual. Então quero te convidar, a Mônica Braga já tá aí com a gente, e eu quero convidar você para participar comigo aqui, tá? Porque esse assunto é muito interessante, é muito importante. Se você tiver alguém que você conhece, né, alguma mulher que queira convidar para a live, toca no aviãozinho, já manda a live para ela, tá? Eu vou tentar deixar a live gravada. Eu sempre falo assim, vou tentar deixar a live gravada, porque às vezes acontece algum problema. Quando a gente tá ao vivo, muita coisa pode acontecer, né, gente? Quando é tudo gravado, dá para editar o vídeo e tal, mas quando é ao vivo, às vezes acontece alguma coisa e a gente não consegue gravar. Mas eu vou tentar deixar essa live gravada, tá bom? Então vamos direto ao assunto? Vamos direto ao assunto? A mulher e a sua sexualidade? Eu vou falar um pouco, a gente vai ler alguns textos bíblicos, fique à vontade para fazer perguntas aí, se você tiver alguma dúvida dentro do que eu estou falando, tá bom? Naquilo que eu puder falar, te dar um conselho dentro daquilo que a gente está falando hoje, se eu puder, tá bom? A Mônica Braga tá dizendo que é de Seropédica 49, do quilômetro 49. Olha só, gente, que bênção, né? Seja bem-vinda aqui, Mônica. Que essa live seja a bênção na sua vida e na vida das mulheres que você conhece, porque eu digo aqui, pode divulgar a live, gente, pode divulgar. Mamarrom também tá aí com a gente, que tá sempre aqui, né? Mamarrom me acompanha desde o início, né? Desde que eu comecei a fazer as lives, o Mamarrom tá sempre aí. Então, quero agradecer a Deus pela vida de vocês que já está aqui. E vamos começar. Sexualidade deve ser uma expressão natural entre um homem e uma mulher, autorizados e abençoados pelo Pai, que os fez e disse: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, assim, vamos já começar, né? Já nesse versículo. Tem muita gente que ainda tem uma visão deturpada em relação ao relacionamento sexual. É uma visão que não é bíblica, porque a Bíblia, ela dá todo o direcionamento pra gente, inclusive na área sexual. Quando Deus fala assim, crescer, multiplicar e encher a terra, Deus estava falando relacionamento sexual, gente, porque não tem como crescer, multiplicar e encher a terra sem relacionamento sexual, sem os filhos. Então, para a gente começar aqui, relacionamento sexual é uma bênção. Relacionamento sexual foi Deus quem fez. É Deus quem criou o relacionamento sexual.
Então a gente não pode ter tabu ou ficar envergonhado de falar de um assunto que Deus está estabelecido. Foi o próprio Deus que estabeleceu. A Mônica está dizendo aí que as lives são de grande aprendizado. Glória a Deus, Mônica. Eu fico muito feliz de ouvir esse feedback, né? Porque nem todo mundo dá feedback. Eu sei que tem muita gente que me ouve, né? Muita gente que passa o vídeo para outras pessoas assistirem, mas não dão feedback nenhum, né? Não falam nada. E é importante quando você faz um feedback e dizendo, olha, eu estou sendo abençoado, eu fui abençoada já por uma palavra que você trouxe aqui, e isso deixa o nosso coração feliz, né? Feliz e quentinho, sabendo que nós estamos no caminho correto. Então, o sexo na relação conjugal é tanto um dever quanto um direito das duas pessoas. Eu estou falando aqui do relacionamento sexual entre um homem e uma mulher dentro do estabelecido no casamento. É assim que a Bíblia fala. Então, o sexo no relacionamento matrimonial, vamos dizer assim, é um dever. É um dever porque você não pode deixar o seu marido na prova, vamos dizer assim, né? Dizer assim, não vou fazer amor com você, não vou ter relações sexuais com você não, porque você brigou comigo, porque está chateado, né? A gente não pode fazer isso, porque é um dever e é um direito de ambos, tanto do homem quanto da mulher. Claro que relacionamento sexual, apesar de estar dentro de um casamento, ele não pode ser ditatorial, ele não pode ser irrazoável, né? E ele também não pode ser cruel, né? Então, a gente vai falar sobre várias questões aqui e eu espero que você aprenda e repasse esse vídeo para outras pessoas, tá? Sexo, o que é sexo? Sexo é a fusão perfeita de duas personalidades, uma expressão de amor que envolve o ser humano total. É uma união física, é uma união intelectual e é uma união espiritual num tempo só. Eu gosto muito dessa definição do que seja a palavra sexo, do relacionamento sexual. Por que que Deus estabeleceu o relacionamento sexual apenas para o casamento? Então a gente vai entender isso aqui com o texto que a gente vai ler agora. Mas já adiantando, né? O sexo não é só duas pessoas deitarem numa cama e ter um relacionamento sexual, gente. O sexo vai muito além disso. Ele é uma expressão de amor que envolve o ser humano de uma maneira total. Então, você não tem uma relação sexual física e deixa suas emoções de fora. Você não tem uma relação sexual física e deixa seu intelecto de fora. Você não tem uma relação sexual e deixa sua alma de fora. Não! O relacionamento sexual envolve a pessoa como um ser humano total. E é por isso que é tão importante que Deus coloca o relacionamento sexual dentro do casamento. Porque no casamento há um compromisso mútuo de um para com o outro. Sexo não é brincadeira. Não é o que as pessoas estão fazendo hoje em dia, né? Não é as práticas que as pessoas estão adotando hoje em dia. E desde que o mundo é mundo, né? As pessoas acham que sexo é só deitar na cama, só satisfazer um prazer físico. Não, ali tem uma pessoa total, tem uma alma, tem um corpo, tem um espírito, tem emoções, tem sentimentos. Então Deus leva isso muito em consideração. Então, quando você deita na cama para ter uma relação sexual com uma pessoa, a alma dela não sai. O espírito dela não sai. As emoções delas não saem. Os sentimentos dela não saem. Está tudo ali. E é por isso que Deus, ele é muito sério, né? Ele é muito direto naquilo que ele espera de um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. E é por isso que pecados sexuais vão tirar muita gente do céu. Porque não é só corpo físico, é o ser humano como uma totalidade. Então, quando você deita com uma pessoa e não tem compromisso nenhum com ela, você está desrespeitando aquele ser humano. E Deus vai levar isso em consideração, tá? Então, isso é muito sério, né? É muito mais do que a gente às vezes pensa. Por isso, essa união física, intelectual, espiritual que acontece num tempo só, num momento só, é tão importante que Deus estabeleceu isso para dentro do casamento. Não pode ser feito antes do casamento, né? Então, duas pessoas que não são casadas tendo relacionamento sexual, se elas forem solteiras, a Bíblia chama isso de fornicação.
elas estão cometendo pecado de fornicação, porque elas não pertencem uma a outra ainda, estão fazendo uma coisa que é para ser feita somente dentro de um relacionamento com compromisso, que é o casamento. Então, quando a pessoa faz isso, né, e os dois são solteiros, a Bíblia chama esse pecado de fornicação. E quando são duas pessoas casadas, uma trai a outra, né, não é só trair no físico. É isso que eu quero que você consiga entender. Por que Deus leva tão a sério o pecado sexual? Porque está alma, corpo e espírito ali. Você não consegue... Alma, fica aqui que eu vou ter um relacionamento sexual com essa pessoa, depois eu pego você de volta. Espírito, fica aqui, separa, sai de mim aqui, depois você entra em mim de novo. Não existe isso, gente. É um ser total ali. Então, as pessoas cometem o ato de adultério quando elas já são casadas e elas têm relacionamento sexual com uma pessoa que não é o seu companheiro ou a sua companheira. E Deus cobra muito isso. E não posso deixar de falar isso, porque eu sou extremamente bíblica, né? Eu não tô aqui para agradar ninguém, não tô mesmo, tô aqui para ensinar a palavra de Deus como ela é, né? E a palavra de Deus diz que o Senhor vai deixar de fora pessoas também que cometem pecados sexuais. Isso está escrito na Bíblia, tá? Pessoas que fazem coisas que não agradam a Deus também na área sexual serão punidas e não vão ver o céu. Então, a santificação não é só para a nossa vida cotidiana, é para o nosso relacionamento sexual também. Sexo é pecado? Não. Quando ele é feito dentro daquilo que Deus estabeleceu, que no caso a Bíblia diz que é o casamento. Então, dentro do casamento, o sexo é lindo, é belo, é maravilhoso. E foi Deus que teve a ideia, tá? Foi Deus que falou: crescei, multiplicai e enchei a terra. Vamos lá para 1 Coríntios 7, que é um texto que fala muito específico sobre isso. 1 Coríntios 7, vamos ler a partir do 3, tá bom? O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa a seu marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo. Olha aí, gente. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por consentimento mútuo, para dedicardes à oração e depois vos ajuntais novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Olha que texto claríssimo, né? Mais alguém entrou aqui, deixa eu acenar aqui, a Marlene Fortunato, o Fernando Luiz também entrou. Então, gente, olha que texto claro, né? Que são respostas e perguntas acerca do casamento, o apóstolo Paulo aqui, né? Falando sobre o assunto. Gente, e a Bíblia é muito clara quanto a isso, é muito clara. Ele diz aqui, né, orientando a igreja aos Coríntios, ele fala o seguinte: olha, a mulher casada, ela não tem poder sobre o seu próprio corpo, porque o corpo da mulher casada pertence ao seu marido, e vice-versa, o corpo do seu marido pertence à sua mulher. Então, olha só, o que ele está falando? Vocês que são casados, vocês não devem privar um ao outro. Privar de quê? Do relacionamento sexual. Não pode ter privação na área sexual dentro de um casamento. E aí ele fala, a não ser por consentimento mútuo, a não ser que os dois concordam, a não ser que os dois concordem, né? Vamos dizer assim, esposa, hoje, essa semana, eu tô meio cansado, ou hoje eu tô meio cansado, não queria, a gente pode só conversar, né? Bater um papo, ir no cinema e tal, mas hoje eu tô meio cansado. Legal, os dois combinaram, né? Os dois combinaram. E a mulher também é a mesma coisa. Então, assim, às vezes as pessoas acham assim, porque a pessoa é cristão, ele é bitolado, não entende nada disso. Entende sim, gente. A palavra de Deus, ela tem uma resposta para tudo que a gente precisa. A palavra de Deus tem essa resposta pra gente. E nós somos pessoas que lemos, né? Não somos pessoas que não têm conhecimento de nada, ignorantes. Nós temos conhecimento da palavra, que fala tudo exatamente pra gente sobre isso. Então, quando fala aqui, ó, vocês não devem privar um ou outro. Se você é casado, você não tem que privar a sua esposa. Aliás, a Bíblia fala sobre isso. Os dois precisam um cuidar do outro. E no relacionamento sexual, inclusive, né? Porque o sexo também é uma forma de comunicação, se você não sabe, né? É uma forma de comunicação. Então, quando não tá bem nessa área, não tá bem em outras áreas também, porque o casal se comunica também na área sexual. Então, não pode ter brecha aí, não pode a pessoa
tá casada, né, e ficar privando o marido, né, de um relacionamento sexual. Nem a mulher também pode fazer isso. Segundo a Bíblia, não. Então, muita gente tem ideias totalmente erradas e equivocadas sobre isso. Vamos dar uma fala aí, vamos dar uma fala aí de ideias erradas sobre o sexo, que as pessoas falam. O sexo é pecaminoso. Mentira! Sexo não é pecado não, gente. A Bíblia fala, vamos lá, Romanos 7,18. Quem fala isso é porque não tem conhecimento da palavra, né? E a gente entende porque muita gente não conhece e fala. Romanos 7,18 diz assim, olha, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, e não porém o efetuá-lo. Então, olha só, o mal ele já está na questão do ser humano. Então, não é dizer que o pecado é mal. O sexo é pecado. Não, gente, o sexo não é pecado. Quem criou o relacionamento sexual foi Deus. As pessoas precisam entender isso. Foi Deus quem criou o relacionamento sexual. Foi Deus que viu que o homem não era bom o homem ficar só e fez uma esposa para ele, né? E ele falou, agora tá tudo bom, está ótimo, tá tudo muito bom. Não é isso que está escrito na Bíblia? Né? Então, quando você fala assim, o sexo é pecaminoso. Não, gente, o sexo não é pecaminoso. Nós já temos tendência para o pecado. O ser humano, ele já tem tendência para o pecado. O sexo não é pecaminoso. Quando ele é feito dentro daquilo que Deus estabeleceu, ele não é pecaminoso. Tem gente que fala assim, o sexo é um mal necessário. Não, gente, o sexo é um bem necessário, tá? Não é um mal necessário. Isso é uma ideia errônea que as pessoas têm. O sexo foi o pecado original de Adão e Eva. Outra mentira. Adão e Eva não foram expulsos do jardim porque tiveram relação sexual. Eles já tinham relação sexual muito antes de cometerem pecado. Não foi isso que tirou Adão e Eva do jardim. Você fala isso porque você não conhece a palavra. Eles foram expulsos do jardim porque eles desobedeceram uma ordem expressa de Deus, né? Deus deu uma ordem para os dois e os dois descumpriram essa ordem, por isso foram expulsos do jardim. Mas até mesmo ali na desobediência, Deus amou aquele primeiro casal, né? A Bíblia fala que eles se cobriram com folhas de figueira porque eles ficaram com vergonha, né? Eles ficaram com vergonha de estarem nus, né? Por causa do pecado abriu os olhos deles, e Deus cobriu Adão e Eva, né? Com pele de animais, né? Já prefigurando aquilo que Jesus faria por nós mais lá na frente, né? E aquilo que aconteceu ali, né, de Eva ter sido enganada pelo adversário, Deus falou assim, olha, você enganou Eva, mas da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça e você vai apenas ferir o seu calcanhar. Aqui, essa promessa, né, estava falando de quem? De Cristo, que viria e realmente esmagaria a cabeça da serpente. Essa serpente, que é um nome simbólico para o adversário da nossa alma, né? Falou que Deus esmagaria a cabeça da serpente. Isso aconteceu na cruz, quando Cristo morreu por nossos pecados. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Inclusive eu estou com uma camisa aqui escrito graça. Graça. Hoje nós temos livre acesso a Deus. Nós não estamos longe de Deus. Deus não está longe de nós. Deus está cuidando de nós e nós temos livre acesso a Deus através da sua graça. Deus não nos abandonou porque erramos ou porque pecamos. Aliás, Deus está sempre com os braços abertos para as pessoas que dizem assim, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de rota, eu quero fazer a coisa certa. Deus está sempre ali. Então, o sexo não deve ser praticado, tem crente que fala isso, tá, gente? Na semana da ceia. A semana que eu vou tomar ceia, eu não posso ter relação sexual. Para, isso é mentira, isso não existe, gente. A não ser que o casal fale assim, marido, esposa, vamos nos consagrar um pouquinho, essa semana vai ter Santa Ceia, vamos nos consagrar um pouquinho, não vamos ter relação sexual hoje, ou 2 dias. Se o casal combinar, aí sim. Mas se o esposo falar assim, não quero essa combinação não, eu quero fazer sim, faça, tá? Faça. Não prive o seu esposo ou não prive a sua esposa do relacionamento sexual, porque isso é uma bênção para o casal, tá bom? Então vamos lá. Até agora, o que vocês estão achando aí do assunto, né? A mulher e a sua sexualidade. Vamos continuar? Vamos continuar? Vamos continuar? Então vamos.
Tem mulheres que reclamam nessa área, né? Na área da sua sexualidade. Porque muitas vezes o erro está nela. Eu não vou falar só na mulher, não. Você, né? Eu, no caso, mulher, não. Vou falar dos homens também. Mas eu vou falar um pouquinho das mulheres também, dos erros que às vezes a gente comete nessa área, tá bom? Que é uma área que é uma área problemática. Sim, eu converso com muitas mulheres, eu aconselho muitas mulheres na minha comunidade de fé, né, nos cursos que eu dou na igreja, e pregando, e ministrando, e elas têm muita queixa nessa área. E sempre que eu posso, eu dou alguns direcionamentos dentro da palavra para que elas possam entender que a Bíblia, a palavra de Deus, que eu considero a palavra de Deus, né, um livro milenar, né, um livro milenar de sabedoria, ela tem conselho pra gente nessa área também. Então, qual o erro que algumas mulheres cometem nessa área? Primeiro, tem mulheres que se recusam a estimular o seu marido, sexualmente falando, tá? E aqui a gente vai abrir o verbo mesmo e falar aquilo que a gente precisa falar aqui, tá bom, gente? Há mulheres que se recusam a estimular o seu marido sexualmente, acham que só o marido que tem que tomar iniciativa. Não, gente. A mulher pode tomar iniciativa também, tá? Muitas mulheres também cometem um erro de não serem ativas no ato sexual. Então, assim, tem coisa que eu não vou poder falar claramente aqui, que são 10 horas da noite ainda, mas você que tá me ouvindo vai entender o que eu tô falando, tá? Tem mulher que não tem uma clareza em dizer as suas preferências pro esposo. Acha que ele vai deduzir, acha que ele vai adivinhar. Não, gente. O esposo não vai adivinhar. Seu marido não vai adivinhar daquilo que você gosta ou não gosta. Você precisa falar. Você precisa ter essa liberdade de dizer as suas preferências, né? Ou demonstrar o seu desejo por ele, né? Tem mulher que tem vergonha de exibir o próprio corpo. Isso prejudica? Claro que prejudica, porque o homem é um ser visual. O homem é atraído pelo que vê. E tem muitas mulheres que se escondem o tempo todo, até mesmo na hora do relacionamento sexual. Então isso prejudica. Tem mulher que não se deixa tocar, tem mulher que não se deixa acariciar, né? Elas acham que é errado, que não pode. Gente, para com isso. Então, toda vez que eu estou aconselhando mulheres, eu falo claramente sobre algumas questões. Onde está escrito que é pecado ser feliz, gente? Onde está escrito que é pecado ter alegria na área sexual? Onde está escrito isso? Então a gente precisa rever esses conceitos. A Bíblia diz, nós acabamos de ler um texto aqui em Coríntios, capítulo 7, né? Quem chegou agora, 1 Coríntios 7, versículo 3, 4 e 5, que a Bíblia ensina que somente por doença, ou se um dos cônjuges estiver dedicado à oração, que tem que ter abstinência sexual. E mesmo assim, não pode ser por muito tempo. Então tem mulher, parece que praticamente entrega o marido de mão beijada, né, para a tentação sexual, porque ela não comparece. A mulher não comparece. A mulher tem vergonha do próprio corpo, a mulher não fala suas preferências, a mulher não toma iniciativa nunca, né? E o homem fica achando que ela não quer porque ela não toma iniciativa, né? A mulher tá sempre com dor de cabeça. Minha filha, toma uma aspirina, toma uma Neosaldina. O homem todo dia vai procurar a mulher tá com dor de cabeça, a mulher tá cansada. Pelo amor de Deus, tem coisas que realmente o problema está em nós, né? Muitos casais vivem problemas, né? E entre essas causas está o relacionamento sexual com muitos problemas, tá? Eu tenho falado aqui em algumas lives, né? Quando eu falei a mulher e o seu casamento, eu toquei num problema sério, né? Que tá atingindo muitos casais, que é a pornografia, tá? Pornografia aumentou muito, mas eu já falei isso no vídeo passado. Se você não assistiu, assiste, tá? E assiste junto com seu marido, porque eu falei seriamente sobre esse assunto da pornografia. Antigamente a pornografia era mais difícil, porque você tinha que ir num jornal, comprar uma revista, uma coisa assim. Hoje está acessível. Um toque de tela e você já tá com pornografia ali. E tem muitos homens, inclusive crentes, tá? Inclusive crentes, que estão entrando por essa área aí da pornografia. E isso está trazendo muitos transtornos para muitos casamentos. E eu expliquei sobre isso no vídeo passado. Eu não vou aqui repetir tudo que eu falei, mas se você não assistiu o vídeo passado, ficou gravado, A Mulher e Seu Casamento, assista, e assista junto com seu esposo,
porque eu dei ali várias orientações e eu falei qual é a problemática de estar acessando pornografia. Isso muito mais a parte do Senhor. Seja bem-vinda, Islane. Então, hoje muito mais acessível, trazendo muitos danos e muito transtorno para muito casamento. E os homens estão muito mais envolvidos nessa questão da pornografia. Por quê? Porque o homem é um ser visual, né? A mulher, ela é um ser mais emocional. A mulher, ela se estimula pelo ouvido, né? Aquela fala mansa, a carícia. O homem não, o homem é um ser visual. Então, tem muitos homens que já estão entrando pelo lado da pornografia, inclusive crentes, e está trazendo muitos problemas para muitos casamentos de mulheres cristãs, tá? Eu tô falando porque eu sou uma pessoa que converso muito com as mulheres, eu ensino mulheres, eu ministro para mulheres, gabinetes pastorais, né, com mulheres, e eu estou falando de uma realidade que eu tenho visto crescer, inclusive dentro da igreja, porque é onde eu estou, nas comunidades, na minha comunidade de fé, e outras também que eu dou assessoria também, tá? Então, é uma coisa séria. Muitos dos problemas que acontecem entre casais está relacionado a essa área, a vida sexual do casal. Então, se você chegou agora, assiste o vídeo desde o início, que eu já falei algumas coisas aqui, tá bom? Deixa eu dizer aqui algumas coisas, né, dentro desse assunto. O prazer sexual baseia-se na atração do marido por sua esposa. Então, seu esposo precisa, o seu marido precisa se sentir atraído por você, tá? E isso também é tarefa sua, tá? Isso também é tarefa sua. Então, mulher, se cuida, né? Faz uma escovinha, faz aquilo que te deixa bonita, aquilo que te deixa bela, aquilo que você vai se sentir bem. O marido, ele é atraído pela sua esposa, né? E essa atração baseia-se naquilo que ela é também, tá? Então, existem alguns textos na Bíblia, vamos lá para Cantares de Salomão, tem bastante coisa aqui em Cantares de Salomão pra gente explorar. Abre a sua Bíblia aí. O Cântico dos Cânticos, é lindo esse livro, né? É maravilhoso. Diz assim, ó, capítulo 4, abre aí, diz assim, ó, versículo 12 ao 15. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes. A hena, o nardo, açafrão, cálamo, cinanomo, com toda sorte de árvores de incenso, de mirra e aloés, com todas as principais especiarias. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Uma linguagem poética para falar do relacionamento sexual. Isso aqui, gente, é sexo puro, tá? E é uma coisa boa, porque tá na Bíblia. E a gente vai aprender na palavra. Aqui, essa linguagem, ela soa um pouco estranha pra gente, que é do Ocidente. Mas no Oriente, né, onde o texto bíblico saiu, isso é muito normal e esse é muito natural. E aqui, né, como a gente sabe que o livro de Cantares de Salomão retrata o amor, né, simboliza o amor de Cristo pela sua igreja, mas é um livro que dá muitas referências sobre o relacionamento sexual, que é belo, que é bonito, que foi criado por Deus. Aqui, olha só o que a gente acabou de ler aqui. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua. A fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Então essa mulher aqui é uma mulher cheirosa, é uma mulher perfumada. E ele fala, jardim fechado és tu, né? Tá falando que essa mulher é só dele, pertence a ele, né? Jardim fechado. Tá falando ali do momento íntimo, né? Que pertence só aos dois. Olha só que coisa linda. Os teus renovos são um pomar de romãs. Ele tá falando aqui dos odores, das fragrâncias, né? Como ele fica inebriado com o cheiro, né? O cheiro desse jardim. Ele tá comparando a esposa dele a um jardim fechado. Ele está falando das fragrâncias, ele está falando aqui de nardo, de cálamo, né? Ele está falando de mirra, de aloés, as especiarias, poço de água viva. Gente, que coisa, que linguagem linda para falar do relacionamento sexual. Então, o prazer sexual baseia-se na atração do marido pela sua esposa. E o que você está fazendo em relação a isso, tá? Então, aí é tarefa nossa. Nesse momento, eu tô falando com as mulheres.
Então, prepara um ambiente, gente. Relacionamento sexual exige preparo. A gente se prepara para tanta coisa, e por que não se preparar para isso? Olha, uma coisa que eu aprendi e o que eu dou a dica para vocês. Muitas vezes, se a gente deixar a correria da nossa vida, a gente não vai ter uma relação sexual de qualidade com o nosso esposo. Porque sempre vai ter uma coisa, a gente vai estar sempre cansado. Gente, então se organiza, pega o seu calendário e fala assim, esse dia aqui será especial. Esse dia aqui eu vou preparar o quarto, eu vou preparar a cama, eu vou me preparar psicologicamente, eu vou me perfumar, vai ser um momento incrível. Você tem que ter essa preparação. Então, muitas mulheres, elas reclamam que não está bem na área sexual, mas também não fazem nada, não investem, não fazem nada para que a coisa funcione, que a coisa, né, entre no ritmo. Então, é uma coisa séria. Salomão aqui, ele se sentiu atraído por sua fidelidade, pela fidelidade da esposa dele, né, pela variedade de frutos, de fragrâncias ali. Olha só, tá aqui, gente, muito claro, né? E esse prazer, né, também se baseia na atitude da própria esposa em relação à sua sexualidade, como você se sente. Então, quando você, eu faço isso e é uma coisa que dá muito certo, né? Hoje eu vou ter um encontro com meu marido, então já me preparo psicologicamente, né? Vou fazer uma escova, vou preparar o meu corpo, vou passar um olhinho diferente, um perfume. Gente, isso é bíblico, isso é bíblico. Então, como a mulher se sente, é aquilo que ela vai transparecer. Então, você precisa estar bem com você mesma, tá? Bem com você mesmo, para que o teu relacionamento sexual flua também. Então, por que muitas mulheres não conseguem entregar-se aos seus maridos? O que impede essa mulher de sentir total liberdade durante o seu relacionamento sexual? Porque essa é uma realidade de muitas mulheres, centenas de relacionamentos. Então, a gente está aqui falando um pouquinho sobre tudo, dentro dessa área que é esse assunto aqui, tá? Primeiro, informação preconceituosa passada de mãe para filho. Infelizmente, ainda existe isso, né? Existe ainda algumas mulheres, né, que orientam suas filhas de uma maneira errada. Porque ela é uma pessoa frustrada, ela passa toda essa frustração para a filha. Então, a filha acaba levando nas costas uma coisa que não é para ela levar. Então, essa informação preconceituosa passada de mãe para filha atrapalha no casamento. Então, cuidado, né? O seu casamento é o seu casamento. O casamento do seu pai e da sua mãe foi uma coisa. O seu casamento é outra coisa. Então, você precisa lutar pelo seu casamento, fazer dar certo. Tá? Não é ficar trazendo história da família para você só porque as famílias da sua família dá tudo errado, não é por isso que a sua família vai dar errado também. Então a gente tem que prestar atenção nisso. A falta de compreensão, de paciência e de sensibilidade dos maridos, isso também atrapalha o relacionamento sexual. É experiente no que diz respeito ao sexo, mas inexperiente na maneira de tratar a sua esposa. Então agora o conselho vai para os homens. Se você está ouvindo essa live e é mulher, depois deixa teu esposo ouvir essa live. Se você é o esposo que está aqui, depois deixa sua esposa ouvir, porque aqui tem conselho para todo mundo, tá? Então, às vezes o homem fala assim, eu sou muito experiente na área sexual, mas não é experiente na área da sensibilidade. Sexo começa, gente, na cozinha. Sexo começa na sala. Vou explicar. Tá? Você maltrata a esposa o dia todo, não ajuda ela, não é sensível, usa palavras grossas, é grosso. Aí chega na hora do relacionamento sexual, quer que seja maravilhoso, esquece isso. Se você não trata bem a sua esposa durante o dia, se você não é sensível, se você não é cavalheiro, você acha que na cama vai ser tudo resolvido? Não é assim. De repente para você mas para ela não é. Mulher é um ser sentimental. Mulher é um ser emocional. Então, homens, vocês precisam entender isso. Tem homem que ainda não conseguiu entender isso. Porque para ele o sexo é físico. Para o homem o sexo é físico. Mas para a mulher o sexo é um acontecimento emocional. Ok? Então isso precisa ficar claro. Tem homem que não entendeu isso ainda. Tá? Eu estou dizendo isso, eu repito, já aconselhei muitos casais nessa área. E são coisas recorrentes que acontecem, tá?
tá? Então você vê homens grossos, homens sem sensibilidade alguma, um homem que deixa a mulher atolada de serviço o dia todo, não ajuda, não bota a mão para lavar uma louça, não faz nada. Aí quando chega à noite, acha que vai ser tudo mil maravilhas. E ainda fica botando defeito da mulher, reclamando da mulher. Não, tá errado, tá tudo errado, tá? Então, tô falando algumas coisas aqui. Essa live começou já há um tempinho, gente, tá? Então, assim, depois vocês vai lá, né? A parte do Senhor, Amandinha. O pessoal tá entrando aqui, vou acenar pra vocês. Talvez eu não saiba quem está aí, tá, gente? Que eu tô usando óculos de luz, não é meu óculos de lente. Então, às vezes, não dá pra enxergar muito bem quem tá aqui, tá? Mas aí a gente vai conversando aí. Então, algumas atitudes que desinteressam a mulher durante o ato sexual. Homem, quer saber? Quer saber algumas atitudes tuas que desinteressam a sua esposa no ato sexual? Vou falar agora. Falas de algumas mulheres, tá? Ó, gabinete, conversas que eu tenho com mulheres. Meu marido é repetitivo e monótono. Fala de mulheres, tá bom? Meu marido tá mais interessado em aperfeiçoar sua técnica sexual do que simplesmente me amar. Fala de outra mulher. Meu marido fica demasiadamente ansioso para que eu alcance um orgasmo. Na crise da meia-idade, o homem tem dúvidas quanto à sua capacidade de levar uma mulher ao êxtase. E aí surgem as aventuras extraconjugais para satisfazer seu ego, a sua autoimagem. Então o homem é muito preocupado com isso, ok? E aí fica tão ansioso e acaba atrapalhando tudo no momento do relacionamento sexual. O estímulo que ele me faz antes do ato sexual é mecânico. É sem espontaneidade, ele não é sensível às minhas preferências. Fala de outra mulher, tá? Para ele, tudo tem que ser perfeito na hora do relacionamento sexual. Se algo sai errado, ele fica tremendamente frustrado. Fala de outra mulher. O modo como meu marido me toca é brusco, é rude. A maioria dos homens não sabem tocar as suas esposas. Fala de outras mulheres. Então, olha só, quantas falas aí, né? E que dá ideia dos problemas que acontecem nessa área. Então, aí já deu para você sentir um pouco, né, do que é um assunto complexo, tá? E que eu não tenho problema nenhum de falar, porque eu estou aqui, ó, apoiado na palavra de Deus, apoiado na Bíblia. Então, vamos continuar. O prazer sexual baseia-se na aceitação e satisfação sexual mútua. Isso tem que ficar claro. É uma experiência a dois. Portanto, o prazer tem que ser desfrutado pelos dois. Ambos devem conversar, decidir, concordar, né, a tudo que é feito e desenvolvido dentro dessa área, tá? Às vezes, existem muitas barreiras que as pessoas precisam vencer nessa área, né, dependendo de cada caso. Tem muitas barreiras que acontecem, né? E a Bíblia, ela nem sempre ela fala sobre tudo, sobre todas as dúvidas que você tem, muita coisa é subentendida. Então, portanto, se você tem alguma dúvida, se quer perguntar alguma coisa, procura alguém dono da sua igreja, né, o seu pastor, né, alguém que você tenha confiança, para você conversar e tirar suas dúvidas, né, nesse quesito aí, para que o seu casamento seja uma bênção, não seja um casamento arrastado, de fachada, que seja um casamento abençoado por Deus, tá bom? Então, tem que ficar claro aqui que não pode ter constrangimento por parte do homem em relação à mulher, ou manipulação, ou chantagem, para obrigar o companheiro ou a companheira a fazer aquilo que ele ou ela não deseja no relacionamento, porque se isso estiver acontecendo, isso vai causar problemas dentro do casamento, tá? Se tem algum problema para ser resolvido, senta e resolve, né? Senta e resolve, conversa, chega a um denominador comum, chega a um ponto de contato, os dois vão conversar sobre isso, tá? Porque se a mulher tiver um relacionamento com o seu marido forçada, isso vai ser ruim pro casamento. O homem, idem também, tá? Então isso vai comprometer a unidade do casal. Como eu falei no início, o relacionamento sexual não é só físico, ele é alma, ele é espírito. A sua alma não sai, o seu espírito não sai no ato sexual. É uma pessoa total, uma pessoa completa, e tudo influi e tudo deve ser levado em consideração, tá? Eu falei isso bem no início da live. Se você chegou agora, depois você assiste desde o início. Então, a insistência na obtenção de direitos nessa área pode provocar mágoas na pessoa. E isso vai provocar
um desmoronamento do envolvimento emocional na pessoa, chegando ao ponto de comprometer mesmo a unidade espiritual do casal. Isso é muito sério. Então, se você é casada ou casado, se depara com problemas nessa área da vida, no seu relacionamento, mal entendidos, mágoas, sentimentos não comunicados, não sabe lidar com a situação, não desanime, por nem tudo está perdido, né? A Bíblia, ela tem orientação, né, para todas as áreas da sua vida, inclusive essa área, tá? E não considere que só você tem problemas, porque problemas todo mundo tem, tá? Nenhum casamento é 100% perfeito a ponto de não ter problemas nenhum, tá? Então não fique achando, só acontece isso comigo, só no meu casamento tem problema. Não, gente, todo mundo em algum momento da vida tem problemas, tá? E problemas existem para serem resolvidos. E como os problemas são resolvidos? Vamos ler lá Cantares de Salomão, 5, do 1 ao 6, diz assim: já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho com leite, comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Eu dormia, mas meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre, minha querida irmã, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Então aqui, você percebe aqui essa linguagem totalmente poética, né? Falando sobre o relacionamento, né? Dos dois. E aí ela continua: já despi a minha túnica, hei de tornar a vesti-la, já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los. O meu amado meteu a mão pela fresta da porta e meu coração derreteu. Olha só que coisa, que linguagem bonita, né? O meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado e as minhas mãos destilavam mirra, perfume. Os meus dedos sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas ele já tinha ido embora. O que está falando aqui? Está falando de uma briga de casal, né? Os dois brigaram, os dois tiveram uma desavença. Ele bateu na porta e ela não abriu. Então, olha só, a Bíblia, ela fala também sobre isso, gente. Aqui é isso que eu quero, eu tento deixar, né, de mensagem para as pessoas que me ouvem. A Bíblia, ela tem resposta para todas as áreas da nossa vida. Não tem uma área da nossa vida que Deus não se importe. Deus se importa com todas as áreas da nossa vida. O que a gente viu aqui? Um problema. A poesia linda. Lê Cantares de Salomão desde o capítulo 1. Quando chega aqui no capítulo 5, há uma desavença, há uma briga. Porque ele chega, ele bate na porta e ela, né, ela demora a se levantar para abrir a porta, justamente porque ela está meio chateada, né, com alguma coisa. Oi, oi. E ali tem uma briga, né? Tá retratando ali uma briga. E o que acontece? Uma dificuldade entre os dois. Então, eu tô querendo dizer que isso acontece com todo mundo, né? Você vê aqui esse problema sendo retratado na palavra de Deus. E como se resolve um problema? Em qualquer área, inclusive nessa área. Comunicação. É sentar e conversar, ver onde está errado, o que está errando, onde eu estou errando, onde você está errando, vamos consertar, né? Elogios mútuos, você percebe aqui a questão do elogio, como ele elogia a sua amada, como ela elogia o seu amado, elogios mútuos. Então, se você enfrenta conflitos no seu relacionamento, né, inclusive nessa área que a gente está comentando aqui, a gente precisa fazer 4 perguntas. 4 perguntas que você deve fazer para o seu cônjuge. E você deve pedir respostas sinceras para ele ou para ela, tá? Primeira pergunta. E eu vou finalizar aqui. Depois eu vou continuar essa live em outra oportunidade. Mas eu vou finalizar ela aqui, porque o assunto é muito vasto. Não tem como você falar tudo numa live. Mas 4 perguntas se você está vivendo um problema nessa área, no teu relacionamento sexual. Primeiro, existe algo que eu esteja fazendo em nossa relação que revele egoísmo da minha parte? É uma pergunta que você precisa fazer pro seu cônjuge, tá? Existe algo que você gostaria que eu fizesse para torná-lo mais feliz ou mais realizado nessa área? É uma pergunta que você deve fazer também. Estou, de alguma forma, te ofendendo nessa área? É uma pergunta que você deve fazer também, tanto o homem quanto a mulher. Você está satisfeito com a nossa comunicação verbal no que diz respeito à nossa vida afetiva?
É uma pergunta que você precisa fazer também. Você tem coragem de fazer essas perguntas para o seu cônjuge? Talvez as respostas não sejam as respostas que você espera receber. Então, as mudanças serão necessárias. Então, quando você admite que está vivendo um problema nessa área que precisa ser resolvido, você faz essas 4 perguntas aqui, né? E eu queria fechar aqui com Cantares de Salomão 7, versículo 10. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se abrem flor, se já brotam as romeiras. Dar-te-ei ali o meu amor. Olha só que texto lindo, né? Falando exatamente sobre essa questão, né? Do relacionamento sexual aqui. Que coisa linda, que texto lindo está na Bíblia e a gente precisa aprender com eles. Olha o que tá dizendo, né? A partir do versículo 10, tá? Cantares de Salomão 7, a partir do versículo 10. Eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Olha aí os elogios, né? Essa questão tão importante para os dois. Eu sou do meu amado e meu amado tem saudade de mim. E ela faz um convite. Vamos sair ao campo, vamos passear. Precisa, gente, também. Né? Isso ajuda muito o relacionamento dos dois. Como eu falei, o relacionamento não é só físico. Ele envolve a pessoa nas 3 áreas da sua vida, que é o físico, o espiritual e o emocional. Então, essas 3 áreas da vida, elas não estão descoladas da pessoa. Né? Eu falei isso bem no início da live. Se você chegou agora, assiste a live desde o início, você vai entender. Então, ela faz um convite. Vamos sair? Vamos passear? Né? E eles saem. Vamos sair pelo campo? Vamos passar a noite nas aldeias? Vamos nos levantar cedo? Vamos ver as vides que florescem? Olha só, né? Ali dar-te-ei o meu amor. Aqui está falando de uma comunicação, né? Que seria ali um junto com o outro, de mão dadas, abraçados, vendo lugares bonitos, né? Tudo é uma linguagem poética para falar daquilo que precisa ser feito dentro do relacionamento. Então, é lindo, né? As mudanças que precisam ser feitas, mudanças essas que são muito necessárias. Então, são perguntas difíceis, mas que precisam ser feitas. E a Bíblia fala muito sobre isso. Essa questão aqui, né, tá falando aí de momentos a sós dos dois. Os momentos a sós são importantes. Eu acabei de ler um texto aqui que fala sobre isso. E aí, diminuir o ritmo mesmo. Às vezes a nossa vida é muito corrida. A gente tem que parar um pouco e falar, não, essa semana eu vou tirar um tempo. Vamos passear, vamos fazer um passeio. Vamos fazer uma mini viagem, uma viagem curta, uma mini férias, né? E o livro de Cantares de Salomão, ele tem várias ideias, né? Se você ler o livro de Cantares de Salomão, eu acho que todo casal precisa ler esse livro. Ele tem várias ideias que podem ensinar muito pra gente nessa área, na área sentimental do nosso casamento e na área sexual do nosso casamento. Então, assim, como é um assunto vasto, tem muita coisa para falar e comentar sobre isso, e não tem como falar tudo numa live só, eu vou dividir essa live em 2, e eu comecei hoje, né, e vou fazer mais uma live para dar seguimento a esse assunto. Eu tenho certeza que até aqui, quem está comigo desde o início aqui, que ouviu a live até aqui, já aprendeu algumas coisas importantes, né? E a gente vai assimilando aos pouquinhos. A Amandinha falou aí que o assunto é top. Realmente, esse assunto é muito bom. Tem muitas pessoas que esperam só a live acabar aqui para entrar para assistir, mas normal, tá, gente? Tem pessoas que não querem se identificar que estão na live, né? Que só entram depois. Mas tranquilo, a gente entende. Então, assim, essa live vai ficar gravada e assiste ela desde o início para você entender algumas coisas muito importantes que eu já falei. E na segunda parte da live eu vou falar mais a fundo sobre isso. Na próxima live, que eu vou marcar aqui com vocês durante a semana, o dia, tá bom? Geralmente eu faço nas quintas-feiras. Essa quinta eu não consegui fazer porque eu tive um compromisso. Estou fazendo hoje, sábado, tá bom? E a gente vai dar seguimento a essa live. Então, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que entrou, né, tá aqui comigo desde o início, você que chegou agora também. Que essa live seja a bênção para a sua vida, porque nós mulheres precisamos ser abençoadas com palavras direcionadas para a gente. Eu achei esse assunto muito interessante para a gente conversar. Então, semana que vem, se Deus quiser, querendo Deus, estarei aqui dando continuidade, dando sequência a essa live. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um domingo abençoado. Amanhã é o primeiro dia da semana, né? Um domingo que seja abençoado.
e que tudo dê certo na sua vida, que você tenha saúde, que você seja abençoado e próspero em todas as áreas da sua vida. Amandinha, que bom que você gostou. A Amandinha tá dizendo que já vai compartilhar. Compartilha, Amandinha. Manda para suas amigas, as pessoas que você acha que vão ser abençoados por essa live. E semana que vem nós vamos estar aqui dando sequência e profundidade nessa live aqui que a gente tá falando sobre esse assunto tão importante, a mulher e a sua sexualidade. Que Deus te abençoe. Beijo, até a próxima.